diz assim a palavra de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 3, 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Não pode. Ninguém pode ter outro Deus diante do Deus Criador dos céus e da terra, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Pastor, mas o que é ter outro Deus diante dele? Aí que está o problema. Às vezes, você está fraco, porque a sua fé está dividida. Se você tem um problema de vista, então você pega com a Santa Luzia, porque ela que é boa para ajudar nas vistas. Se você vai fazer uma viagem de carro, então você pega no São Cristóvão, porque ele que é bom para cuidar dos motoristas. Se você tem um problema, uma demanda, um problema de disputa, então você pega no Jorge, porque o Jorge é guerreiro, o Jorge é bravo, ele conseguiu matar o dragão, ele é forte, ele dá conta de me ajudar. Olha, não sei se você está informado, mas a igreja romana, que beatificou Jorge, que o sagrou santo, esta mesma igreja o caçou. O Jorge não é mais santo, o Jorge foi caçado, o Jorge caiu do cavalo. Quando você pega no Jorge, você não está pegando num santo não. Isso é que é o verdadeiro charlatanismo. É aquela igreja do São Jorge, que até hoje está aberta, com o padre tomando conta, lá naquele bairro importante do Rio de Janeiro, onde as crianças vão, passam a mão nele, passam a mão no cavalo dele, tem criancinha que beija até as patas daquele cavalo do São Jorge, quando aqueles mesmos líderes religiosos disseram, ele não é mais santo. E quem morreu fiado no Jorge? E quem tinha o Jorge como seu padroeiro? Quem morreu na garupa do Jorge? Para onde é que foi quando morreu? Para onde é que ele foi? Quando passou pelo vale da sombra da morte, fiado na segurança do Jorge, onde é que esse foi parar? Religião não é brincadeira, não se pode brincar com a sua alma. Há um Deus, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho amado, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, fui morto, eis que estou vivo para sempre, eternamente, amém. Nunca será caçado. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Você não pode se meter com imagem, você não pode se meter com idolatria, você não pode se curvar a ela e nem servi-la. Pastor, mas como é que eu sirvo uma imagem? Você serve a imagem colocando um copo d'água lá para ela beber. Você serve uma imagem colocando uma flor fresca lá para ela. Você serve a imagem acendendo uma vela no pé dela. Você serve a imagem se curvando diante dela e a beijando. Quando Deus selecionou o seu exército para vencer os inimigos, Deus então pediu ao profeta, escolha dentre os filhos de Israel aqueles cujos corpos não se curvaram a Baal e cujos lábios não o beijaram, porque magoa o Espírito Santo. Quando você se curva a outro Deus, você magoa o Espírito Santo. Quando o seu lábio beija um outro Deus, você magoa o Espírito Santo. Se tem alguém aqui que já se curvou diante da idolatria, se tem alguém aqui que já beijou a roupa da santa, você magoou o Espírito Santo. E você corajosamente precisa abrir a sua boca em confissão de arrependimento e dizer, Senhor Jesus, eu renuncio àquilo, eu não quero mais aquilo não é mais para mim. Mas há também aquele outro que não acende apenas a vela, que não põe só o copo d'água. Há aquele outro que dá uma galinha preta com farofa e com cachaça. Se o seu Deus bebe cachaça, ele não é santo. Abra os seus olhos. Será que para agradar o seu Deus você tem que dar para ele cachaça e charuto?
Que Deus que é esse? O guia mais ilustre lá daquela fé, quando ele entra numa pessoa, ele entorta ela como se ela fosse um parafuso, ele conta piada imoral, ele fala palavrão, ele come no chão, ele bebe cachaça, fuma cachimbo, ainda chama a pessoa de meu cavalo ou minha égua. Isso não é Deus. Deus te chama, filho, eu hoje te gerei. Amém. É o Pai de amor. Você acha que Deus, para te abençoar, quer exigir você sair da sua casa sexta-feira, às 11h30 da noite, porque você não pode perder a hora, à meia-noite em ponto você tem que estar lá, e obrigar você a pular o muro de um cemitério, e obrigar você com as próprias mãos, cavar uma cova fresca, e mexer num cadáver, e tirar partes dele para comer? Você acha que Deus vai se agradar disso? Você não está envolvido com Deus, e se você quer sair disso, e está sendo ameaçado, há um poder no céu, que quebra a força dessa maldade. Amém. Se você for em qualquer uma das nossas igrejas, a igreja evangélica mais próxima de sua casa, ali Deus vai ordenar a sua bênção, e essas entidades que te ameaçam, no nosso ambiente, elas ficam amarradas e sem forças, porque Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, e diante dele, todo joelho se dobra. Amém, Senhor, aleluia. Há solução para o seu caso, há solução, porque Deus cuida de você. Está escrito: porque eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Não se iluda. Se você está envolvido com a maldita idolatria, o mal vai cair sobre você, o mal vai cair sobre o seu filho, o mal vai cair sobre o seu neto, e pode pegar também no seu bisneto. Não se iluda. Se você, às vezes você está colhendo o fruto de uma árvore que o seu avô plantou, uma árvore de maldade, porque está escrito: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira ou quarta geração. Às vezes o seu avô praticou a maldade, e a maldade chegou na sua família pelo sangue do seu avô, e a maldade pegou no seu pai, e vai pegar em você, e pode chegar até o seu filho. E como é que eu mudo isso, pastor? Há um poder no céu que quebra a força sobre a terra. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, vos purifica de todo o pecado. Pelo sangue de Jesus a maldade pode ser quebrada, mas a maldade não é quebrada automaticamente. O perdão não vem automaticamente, o perdão vem pela confissão. Se confessarmos os nossos pecados, há uma condição: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, nos perdoará dos nossos pecados, e nos purificará de toda injustiça, praticada por nós, ou por nossos antepassados. Ele nos purifica também. Amém. Mas a outra semente também é verdadeira, e mais forte do que essa, porque diz: e faço misericórdia em milhares de gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Se você plantou na idolatria, a maldade vai cair sobre você, sobre o seu filho, sobre o seu neto, e pode chegar até o seu bisneto. Mas se você plantou na santidade, a bênção cai sobre você, sobre seu filho, seu neto, seu bisneto, seu tataraneto, até 1000 gerações, porque a semente de vida é muito mais forte do que a semente da morte. Amém, Senhor. Porque onde abundou a morte, superabundou a vida. Você pode trocar a semente da terra do seu coração. O que é que está plantado na terra do seu coração? Não esqueço aquele dia, nós estávamos viajando, uma família dentro do carro conosco, eu e um pastor na frente, a Denise, a esposa desse pastor, e sua filha única atrás. Esse pastor, um grande amigo meu, professor titular da Universidade Federal da Paraíba.
a sua esposa perita do INSS, dentista, a sua filha dentista pós-graduada em odontia, e nós conversando sobre essas coisas, e a menina então, aquela jovem, falou: pastor, eu tenho uma doença que a minha mãe tem, que a minha avó teve, e me incomoda demais, porque eu sou asmática, me falta o ar, e às vezes nas melhores situações me falta o ar, e o senhor está falando essas coisas, enquanto o senhor está falando essas coisas, essa doença está vindo forte na minha mente, e se o Espírito Santo estiver agindo sobre você agora, é porque Ele quer te abençoar. Amém. Eu já disse no início que enquanto eu estiver pregando, o Espírito Santo vai me ajudando, e vai tocando em você, te fazendo lembrar, te fazendo recordar, Ele vai agindo no fundo do seu coração, porque está escrito: a árvore que o Pai não plantou, tem que ser arrancada. E quando ela falou aquilo, o papai dela estava dirigindo, eu estava no banco da frente ao lado dele, e eu falei: vamos orar. E quando nós começamos a orar, o Espírito Santo que nos ajuda dia a dia, começou a abrir os nossos olhos, e nós vimos uma mesa farta, e nessa mesa muita gente, muito bem arrumado, assentado, e nessa mesa havia também, num lugar de honra, um sacerdote idólatra sentado, todo parafernado. E eu comecei a descrever as pessoas, e a doutora falou: pastor, esta jovem que o senhor está vendo ao lado do sacerdote idólatra, sou eu, com os meus 15 anos, a mamãe dela dizendo, aquela senhora na cabeceira de lá da mesa é a minha mãe. Nesta noite, nós fizemos uma festa especial para eles, e eu vi uma comida sobre a mesa, eu conhecia aquela comida, mas eu não estava conseguindo identificar aquela comida, e eu comecei a falar o que estava sobre a mesa, e eu falei com ela: olha, eu não tenho certeza, me parece, porque às vezes lá na fazenda, acontece, eu disse: me parece que é um tatu, e ela falou: pastor, é um tatu, porque lá na nossa região, a comida mais especial que existe é farofa de tatu. Naquela noite, a minha mãe estava servindo o que tinha de mais especial na nossa culinária. O senhor está vendo, é um tatu que está sobre a mesa. E nessa noite, a minha mãe está dando essa festa, porque na nossa fazenda, está começando a ser construída a maior igreja idólatra da nossa região. E nós começamos a orar, e ela falou: eu renuncio todo o contato que tive com a idolatria, por minhas atitudes ou dos meus antepassados, eu renuncio todo o dinheiro da minha família que foi colocado na construção daquela igreja, eu renuncio às vezes que entrei ali, e ela começou a falar isso, e começou a declarar e clamar misericórdia, e pedir perdão a Deus, e ela fez assim no carro, e a filha dela fez assim no carro, nunca mais tiveram asma pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Porque há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. Está escrito em Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Guardais, pois, cuidadosamente as vossas almas, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolos, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te. Até o 8. Acabou o 18? Amém. Amém. A palavra-chave nesse texto: guardai, pois,
diligentemente as vossas almas, para que não vos corrompais. É um apelo para que você guarde o seu coração, para que não haja corrupção. Guardar o seu coração, o apelo, é porque é fácil desguardar, é fácil abrir o coração para a idolatria, mas aí Deus faz um apelo: guarda diligentemente, guarda com esforço o seu coração, para que você não se corrompa. O que é corromper? Corromper, sabe o que é? É você defraudar de pouquinho em pouquinho. Na época do namoro, você nunca conhece a moça, você nunca foi assim. Na época do pecado, você nunca conheceu a moça e na primeira noite tirou a roupa dela. A corrupção é diferente. Primeiro você pegou na mão dela, depois aquilo já era costume, então você abraçou, beijou, encostou, foi aos poucos. Corrupção é isso. A moça crente nunca foi na praia a primeira vez de topless. Primeiro ela foi de maiô, depois ela foi com um biquíni mais fora da moda, depois é que ela foi com um biquíni um pouco mais cavado, depois é que ela foi com aquela tal da asa delta, ou com aquela tal do cavadão, até chegar no topless. A corrupção é assim, é o pecado de pouquinho em pouquinho. Quando você dá pela coisa, o caso já está perdido. Então a Bíblia fala que a sua alma, para que o seu coração não seja corrupto diante de Deus, que ele não fique machucado diante de Deus, você guarda a sua alma e não se meta com a idolatria de jeito nenhum. Pastor, como é que eu vou me meter com a idolatria de pouco em pouco? A maior sutileza do diabo, hoje nos nossos dias, é o cartão de Natal que você recebe. E você pega aquele cartão de Natal que ilustra um presépio mentiroso e coloca ele na sua estante principal da sala. Ah, mas o que tem? Só um cartãozinho de Natal? Além de estar magoando o Espírito Santo, está mentindo contra a palavra de Deus. Porque todo presépio idólatra que nos é apresentado, lá estão os animais, quase que babando em cima daquele nenenzinho, no capim, com sua mamãe Maria com cara de arrependida ao lado, o seu pai triste do outro, e os 3 reis magos lhe oferecendo presentes. Definitivamente essa cena nunca ocorreu na história verdadeira. Jesus não foi colocado no capim. Nem uma mãe perversa faria isso com seu filho, quanto mais aquela mulher escolhida entre as salvas. Quanto mais aquela escolhida entre as santas. A Bíblia diz que a criança foi envolta em panos e colocada na manjedoura. A Bíblia diz que eles ali ficaram não por falta de dinheiro, mas por falta de lugar na hospedagem. Simplesmente o hotel estava cheio. E o dono do hotel, constrangido pela situação da grávida e talvez também pela linhagem do marido, lhes arrumou um lugar na gruta no fundo da casa. A gruta no fundo da casa, costumeiramente usada como curral. Mas um dono de hotel que entende de hospedagem, vai colocar você para dormir no meio das vacas? Ele limpou o curral, ele tirou de lá os animais, fez do curral um quarto extra no seu hotel, e ali acomodou aquela família, aquele casal, que estava prestes a receber um filho, e ali aquele filho nasceu. Aquele filho não nasceu debaixo da baba da vaca.
Os 3 reis magos encontraram Jesus com algo em torno de 2 anos de idade, já morando numa casa. Quem conheceu Jesus na manjedoura foram os pastores que apacentavam no campo de Boaz, pertinho de Belém. Reunir tudo isso numa cena só é profanar a palavra verdadeira de Deus. E você começar a colocar isso na sua casa é o primeiro passo para a corrupção da sua fé. Mas a sua fé pode ser corrompida também quando se tenta ilustrar as histórias de Jesus. Diga comigo, eu não sou mais inteligente do que o Espírito Santo. É verdade, meu irmão? Amém, amém ou não amém? Amém, Senhor. Pois se alguém precisasse de gravurinha para entender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada teria sido escrita em quadrinhos. O Espírito Santo é que quis escrever a Bíblia Sagrada do jeito que ela está. E ele tem compromisso com a palavra. Amém. E quando uma criança lê essa palavra do jeito que ela está, é em cima dela que o Espírito Santo age. Mas quando você apresenta a palavra de Deus, toda cheia de ilustração, algumas delas ridículas, Jesus sendo batizado, ele entra no Rio Jordão com água até a canela, e aparece um com cara de bobo, suposto João Batista, com uma canequinha jogando água em sua cabeça. É a ilustração que está na maioria das edições evangélicas. Pois é essa ilustração profana. Sabe o que você está fazendo? Você está educando o seu filho para que ele cresça sem sentir aversão à idolatria. A figura de Jesus nas nossas edições é igualzinho à figura de Jesus profano. É igualzinho. Então a sua criança cresce convivendo com aquilo. Ela nunca vai aprender a rejeitar o mal. Ela nunca vai aprender a rejeitar a idolatria. E quando ela for grande, ela vai aprender a chamar a maldita idolatria de cultura ou folclore. E o seu coração já está corrompido. A palavra de Deus tem que ser passada aos outros por nós da maneira exata como ela nos foi confiada. Você quer contar a história de Jesus para os seus filhos? Conte. E deixa que a imagem na mente deles venha por inspiração celestial. O Espírito Santo vai comunicar a verdade a eles. Mas quando você começa a colocar Jesus distribuindo pão, Jesus assentado na Santa Ceia. Alguém chegou para nós semana passada para pedir um emprego. Pastor, eu estou precisando tanto de um emprego. Queria um emprego público, é porque o meu irmão é deputado, né? Queria um emprego público. Pastor, eu estou precisando tanto de um emprego, e agora eu passei para os crentes, eu estou cheio de fé, eu tenho certeza que o Glaico Júnior vai me ajudar, pastor, porque eu já fui batizado até com língua, e eu estava lá fechado no meu quarto fazendo oração para Deus. Deus falou que Ele vai arrumar um emprego para mim, e eu falei: Senhor Jesus, vem me ajudar a conseguir esse emprego. O Senhor e todos os apóstolos do quadro da Santa Ceia, diante do Espírito Santo em cuja face estamos. Foi assim que ele contou a oração dele. Quer falar com Deus, mas está corrompido. Pediu ajuda até para Judas o traidor. Eu falei: meu amigo, se o Glaico Júnior não te conseguir esse emprego, saiba que foi a culpa do Judas. Você foi pedir para todos. Um lá no meio era traidor, alguém te traiu. Mas se você corajosamente dizer: vai ser como desde o princípio, na minha casa não entra idolatria, na minha igreja não entra idolatria, na escola dominical da minha igreja não entra idolatria, a unção vai ser maior. Se já está bom, eu te prometo, vai ficar melhor ainda pelo sangue de Jesus. Diz a palavra de Deus em Levítico 26, versículo 1. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levanteis imagens de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra,
para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não pode ter, não pode buscar inclinação, não pode buscar adoração, porque Ele é o Senhor nosso Deus. Levante sua mão ao céu e diga: eu só me inclinarei diante do meu Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, Filho e Espírito Santo. 2 Reis 17 tem uma história bonita. Cada nação fez o seu Deus e os puseram nos lugares altos, aonde estão instaladas as idolatrias. Onde é que está lá no Rio de Janeiro? Lá no alto. Onde é que está lá na sua cidade? Onde é que está lá em Balneário Camboriú? Onde é que está lá em Pimenta? Onde é que está a igrejinha branca lá em Bom Despacho? Onde é que está o Bonfim, lá na Bahia? Nos lugares altos. Aqui em Sete Lagoas, onde é que está o Cruzeiro? Daqui dá até para ver. Lá no alto da montanha mais alta. Nos lugares altos. Os de Babel fizeram Sucote e Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. E os de Amate fizeram Azima. Os aveus fizeram Niba e Tartaque. E os serfavitas queimavam seus filhos no fogo, Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Até ao dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e nem obedecem às suas ordenanças, e nem seguem a sua lei. Aquela nação tinha o costume de queimar seus filhos, Adrameleque e Anameleque. A nossa nação tem o costume de dançar em volta da fogueira, ao São João e ao São Pedro. Dançar em volta da fogueira, em honra ou homenagem ao São João e ao São Pedro, não é coisa para crente fazer, porque o crente dança, mas ele só dança em honra e glória a Jesus Cristo de Nazaré. Quando a professora na escola exige que você fantasie o seu filho, quando a professora na escola exige que você vista ele de caipira, alguns exigem que a sua filhinha seja vestida de noiva, o seu filhinho de noivo, para fazer o casamento na roça. Saiba, eles estão profanando o santo nome de Jesus, eles estão se contaminando, o coração deles está sendo corruptado. Por quê? Porque a maldade da idolatria vai entrando na sua casa. Quando você come aquela batata doce, assada no fogo do São João, quando você toma aquele quentão em homenagem ao São João, quando você come aquela pipoca estourada para o São Pedro, quando você chupa aquela bala do Cosme e do Damião, você está magoando o Espírito Santo. A Bíblia diz: o que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? A Bíblia fala que os dois são. A Bíblia fala que um está fazendo parte do outro, tanto a oferta quanto o altar, um está em comunhão com o outro. O seu filho não precisa ser lançado no fogo, basta dançar em volta da fogueira, já está profanando do mesmo jeito. Definitivamente, crente não pode participar das festas do São João e nem do São Pedro, porque nós só temos um santo na nossa vida, é o Santo de Israel, é Jesus Cristo Senhor. Ah, pastor, o que eu vou fazer então, pastor? O meu filhinho vai perder a semana inteira. Se tiver uma semana inteira de profanação naquela escola, o seu filho vai ficar em casa purificado uma semana inteira. Porque melhor é obedecer a Deus do que se curvar aos costumes desse mundo. E para ser crente, realmente tem que se tomar uma decisão corajosa. Corajosa. Você não pode se envolver. Nós não estamos buscando apenas a salvação em Cristo Jesus. Todos nós aqui já conquistamos. Nós estamos buscando a vitória do reino de Deus hoje aqui nessa terra.
Eu quero uma vida de saúde, eu quero uma vida de prosperidade, eu quero uma vida de sucesso. O reino de Deus chegou a nós. E para o reino de Deus se manifestar sobre mim, sobre a minha casa, eu tenho que começar a buscar uma vida de santidade ao Senhor, porque Deus é fiel. Em vez das crianças aprenderem a Bíblia Sagrada com gravurinha de Jesus com cara de homossexual, se elas aprenderem a Bíblia Sagrada com a letra que só mata, mas pelo Espírito vivifica, nós vamos ter uma nação poderosíssima. Se o futuro presidente da República for uma criança educada na escola bíblica dominical, com essa letra cujo Espírito vivifica, nós vamos ter uma nação abençoada. Isaías 46, diz assim a palavra de Deus: gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Isaías 46, de 6 a 8. Assalariam o ourives e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. O que é isso, hein? Procissão. Isso é procissão. Pegar o santo, colocar no ombro e levar, e pôr lá no lugar dele. Olha o que está escrito: ali está, do seu lugar não se move, e se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Desculpa, pedir ao ídolo é a mesma coisa de pedir a ninguém. Ali ele está, dali ele não se move. Se você pedir, ele não te dá, porque não há poder. Está escrito, Jesus declarou: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Não sobrou para mais ninguém, porque Jesus pegou todo o poder no céu e na terra. Lembrai-vos disso, e tende ânimo. Você precisa de bom ânimo para vencer a força da idolatria. A idolatria faz parte do nosso dia a dia. A idolatria está encravada na nossa história. A idolatria está dentro da nossa casa. Tem pessoas aqui que possuem peças idólatras guardadas no lugar mais secreto da sua casa, que você ganhou da sua bisavó, que deu para sua avó, que era a primeira filha, que deu para sua mãe, que era a primeira filha, que deu para você, que é a primeira filha. Pastor, eu não posso abrir mão disso. Isso é de família, pois essa maldade tem que sair da sua família pelo sangue de Jesus. Eu não esqueço aquela irmã da igreja da Floresta. Queria porque queria falar língua estranha, e não conseguia, estava entalado, não saía. E a gente orava tantas vezes, nós começamos a clamar: Senhor Jesus, faz um milagre, mostra onde é que está o mal. E naquela madrugada, como hoje fizemos aqui, aquela irmã parada, buscando a bênção de Deus, que é gratuita. Ele, quando nós passamos na frente dela, tinha uma coisa preta. Deixa eu abotoar sua blusa aqui para me mostrar a história direitinho. Tinha uma coisa preta aqui. Eu olhava assim, via um negócio preto ali. E eu passei para lá e vi um troço preto ali. E eu voltei para cá e vi um troço preto ali. E a blusa dela não estava suja não. Aí eu chamei o irmão dela que estava na reunião. O irmão dela veio. E eu falei com ele: Rodrigo, estou vendo um negócio preto aqui, ó, no peito da sua irmã. Vê o que tem aqui. E ele puxou a blusa dela assim, achou uma correntinha igual a sua. E foi puxando a correntinha. E daqui apareceu pendurado um trevo de 4 folhas. E eu falei com ela: irmã. Aí ela abriu o olho. Eu falei: isso aqui magoa o Espírito Santo. Você tem que tirar isso da sua vida. Isso aqui bloqueia o canal do Espírito. E ela falou comigo exatamente o que eu contei: pastor, isso é de ouro, está na minha família há tantos anos. A minha bisavó deu para minha avó, que era a primeira filha, deu para minha mãe, que era a primeira filha, e eu ganhei porque sou a primeira filha.
Eu falei, mas está escrito que a árvore que o pai não plantou tem que ser arrancada. Hoje é o dia de tirar essa maldade da sua família. E a palavra entrou no coração dela. Ela abriu a correntinha, tirou. E eu falei, joga no chão. Ela jogou no chão. Eu falei, pisa, ela pisa. Aí ela falou, Deus quer quebrar a força do mal da nossa vida. Aquela irmã, mãe do diácono da igreja que está aqui conosco, aquela irmã que estava adoentada, sofrendo de dores. Lembra, doutor? E Deus falou, a maldade está lá dentro do guarda-roupa da senhora. E ela falou, não, pastor, depois que eu aceitei Jesus, já limpei a casa toda. Eu falei, mas o Espírito Santo está falando, tem um trem lá dentro do guarda-roupa da senhora. E chegou lá, tinha uma imagem de família naquele guarda-roupa, que ela guardou por receio, porque é de família. Então ela se apegou àquilo com sentimento. Mas entre o seu sentimento e a palavra de Deus, você fica com a palavra de Deus pelo sangue de Jesus, e corajosamente ela tomou aquilo, tirou da sua casa, destruiu, queimou com fogo. Além de curada, passou pelas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se morrer, está salva, está com Jesus. E sabe o que aconteceu na casa dela? Porque quando você tira o bloqueio, a luz se manifesta. Sabe o que aconteceu na casa dela? Quando ela falou, eu tiro, eu falei, senhora promete em nome de Jesus? Ela falou, prometo em nome de Jesus que eu tiro e destruo. Quando ela falou isso, nós pegamos assim para orar, e Deus, Criador dos céus e da terra, cujos olhos estão em toda parte, olhou para a casa dela, e o Espírito Santo que fala conosco, diga comigo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo falou, a maldade está no vaso de flores. Eu falei com ela, tem um vaso de flor lá na casa da senhora, está no canto assim de uma varanda, a maldade está dentro daquele vaso. E ela falou, não é possível, eu tenho muita flor na minha casa, eu tenho muita planta na minha casa, eu que cuido delas pessoalmente, não pode estar nada lá. Deus está falando que tem uma maldade plantada contra a senhora, no vaso de flor, que está na quina da varanda da casa da senhora. E quando eu insisti nisso e clamei o sangue de Jesus, ela virou e falou assim, meu Jesus, pode mesmo. Quando ela saiu de férias, deixou um vaso para a vizinha cuidar. Era esse, e a vizinha é dona do centro. E quando ela quebrou o vaso, a macumba estava lá dentro. Mas o mal não vos alcançará, porque o Senhor tem cuidado de vós. Quando você se achega a Deus, Ele se achega a você também. E ali há libertação, pelo sangue do Cordeiro. Miqueias 4, 5. Porque todos os povos andam, cada um em nome dos seus deuses. Aleluia. Mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todos sempre. Levanta sua mão ao céu e diga, eu andarei em nome do meu Deus. Amém? Amém. Isaías 44 tem uma história bonita, de 9 a 20. Todos nós, todos os artífices de imagem, de escultura, são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas não veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntam-se todos, se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Eles mesmos são testemunhas de que os deuses que fabricam não servem para nada. Diga, a idolatria é nada. Olha a história. 12. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa e com a plana marca com o compasso e faz a semelhança
e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste, um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte da sua madeira, se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer, assa e afarta-se. Também se aquenta e diz: ah, já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Veja que loucura. O homem desenha o ídolo, usando régua, compasso, esquadro. Aí vai no bosque, corta uma árvore, planta até outra no lugar. Com a madeira dessa árvore, ele acende um fogo para esquentar a sua casa, para iluminar a sua residência. Com outra parte dessa madeira, ele assa o seu pão, faz a sua comida. E com outra parte da mesma madeira que ele queimou, ele faz uma imagem. E diante dessa imagem, ele se ajoelha e fala: livra-me, você é o meu Deus. Olha a maldição que está por trás disso. Diz a palavra de Deus, no versículo 18: nada sabem, nem entendem, porque se lhes guardaram os olhos para que não vejam, o seu coração já não pode entender, nenhum deles cai em si, já não há conhecimento, nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas a carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação. Ajoelhar-me ia eu diante de um pedaço de árvore? Ele não consegue falar isso. A Bíblia diz: se lhe untaram os olhos para que não veja. Caiu uma força sobre os olhos de quem está metido com a idolatria, que fez com que seus olhos se grudassem. Mesmo ele querendo abrir para ver, ele não consegue, não tem força para abrir e ver. Os olhos estão grudados, está grudado, ele quer abrir, faz força para abrir o olho, mas ele não consegue, porque o olho está grudado, ele não tem força para abrir o olho, ele não consegue ver. Metade eu queimei no fogo, acendi na minha casa a lareira, o fogão, cozinhei minha carne, com a outra metade eu fiz um Deus. Eu ia me ajoelhar diante de uma árvore? Parece tão lógico, mas ele está cego. Por quê? Porque é uma força por trás da atividade idólatra que atinge o seu coração, que enobrece a sua vista, que fecha o seu entendimento. Por mais que você queira, você não consegue enxergar e entender aquilo. É maldição espiritual, mas pode ser quebrada pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Fique de pé, por favor. Diga: Senhor meu Deus, liberta minha alma, liberta minha vida, liberta minha casa, liberta minha igreja. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio à idolatria, à maldade. Eu aceito, eu recebo a palavra de Deus, no nome de Jesus. É isso que você quer? Diga amém. Amém. Jeremias capítulo 10 diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar.
Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Diga amém. Amém. Não vos atemorizeis com sinais dos céus. A palavra de Deus está falando que o crente não deve se dar com o horóscopo. Nós não vivemos e nem temos expectativa no futuro da nossa vida pelo movimento dos astros e nem das estações, porque quem garante o nosso futuro é o Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Há pessoas que estão tão aprisionadas com o maldito horóscopo, que se diz ali naquele dia que elas não devem sair de casa, de fato elas matam o serviço, mas nem de casa saem. Se diz naquele dia que não é um dia bom para elas comprarem, elas não compram nada. Se diz que não é um dia bom para vender, elas não vendem nada. A vida delas é ditada pelo movimento dos astros, quando a sua vida tem que ser ditada pelo movimento do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que quanto aos ídolos, são colocados num lugar e pendurados com prego, porque não conseguem se firmar por si mesmos. Eles têm que ser colocados, porque sozinhos eles não vão, ali eles não se movem. E diz a palavra, diga comigo, neles não há poder para fazer o bem, e nem tampouco obrar o mal. Por isso não há o que temê-los. Se a Bíblia manda tomar o ídolo, quebrar, destruir, lançar no fogo, você pode fazê-lo, porque não há o que temê-los. Está escrito em Lucas: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda sorte do poder do maligno, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Se você está diante de um desafio de quebrar uma imagem do Exu Caveira ou da Santa Amélia, é a mesma coisa. Você tem autoridade em Cristo para destruir no santo nome de Jesus. Você pode destruir, não vai lhe fazer o mal e nem o bem, porque neles não há a autoridade. Somente em Cristo há a autoridade. Diz a palavra: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações e entre todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidade é a idolatria. A idolatria embrutece a pessoa, faz ela ficar agressiva e traz também loucura à pessoa. Muitos idólatras morrem de suicídio ou em hospícios, porque é uma maldade que cai sobre o que se mete com a idolatria. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem seus vestidos de azul celeste e púrpura, obra de sábios são todos eles, mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ele é o Senhor. Isso aqui não tem uma semelhança com uma idolatria que tem machucado o Brasil? De púrpura suas vestes, azul celeste. Não tem semelhança? Levanta a mão ao céu e diga: como brasileiro, eu renuncio uma padroeira, qualquer que seja, sobre o meu país. Como brasileiro, eu clamo que o leão da tribo de Judá, que Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, seja o Senhor no meu país. Vem, Jesus, assenta-te no trono do Brasil. É isso que você quer? Diga amém. Ele é o Deus eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo desse céu. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há ruído de águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra.
Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem mais conhecimento. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida, mentira é, e nelas não há vida. Vaidade são obras de enganos. No tempo da sua visitação, virão a perecer. Levanta a mão ao céu e diga: Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra, visita a idolatria em nosso Brasil. Visita o nosso país, Senhor. Que a tua voz se faça soar, que os teus vapores subam das extremidades da terra, que os teus relâmpagos se manifestem e que os teus ventos assoprem sobre o país. Em nome de Jesus, visita, Senhor, a nossa terra. É isso que você quer? Diga amém. Esse texto declara o engano e a mentira da idolatria e dá uma arma de guerra contra a maldade. Você orar em cima desse texto é uma oração eficaz. Atos capítulo 19, versículo 23 a 28. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ouvires, chamado Demétrio, que fazia de prata ninhos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em que quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Veja bem, primeiro o alvoroço surgiu acerca do caminho. Você observa que no texto, caminho está em letra maiúscula. Está se referindo-se a quem? O alvoroço surgiu acerca de Jesus. Toda vez que se pregar o evangelho de Jesus, vai haver um alvoroço. Porque Jesus Cristo, ele divide mesmo. Jesus Cristo, ele realmente veio para colher. Toda colheita traz divisão. Toda vez que se levantar Jesus, haverá alvoroço. Agora, a mensagem contra a idolatria, a favor do Deus, Criador dos céus e da terra, é a mesma mensagem até hoje, igualzinho que foi pregada por Paulo, há quase 2000 anos atrás. Paulo não estava falando contra a religião de ninguém. Paulo não estava falando contra a fé de ninguém. Paulo estava falando contra a mentira e o engano da maldita idolatria, com o maior respeito às religiões alheias. Mas uma coisa é você denunciar o engano e a mentira, outra coisa é você atacar a religião dos outros. O que Paulo estava fazendo era denunciando o engano e a mentira, exatamente como está descrito nessa história verídica. O que o homem disse aqui: bem vedes e ouvis, que não, olha o que ele, varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E tens visto e ouvido que este tal de Paulo tem persuadido uma grande multidão, não só aqui, mas quase em toda a Ásia. Nenhuma vez ele se preocupou com as almas. O tempo todo ele estava preocupado com o negócio dele. O tempo todo ele estava preocupado com o tanto de CD que ele está vendendo, com o tanto de vela que tem que ser acesa, com o tanto desse terço novo que precisa ser distribuído. Nenhum momento está preocupado com as almas. O tempo todo a preocupação é só com o negócio, com o comércio e com o lucro. Olha a continuação desse texto. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimada em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamaram: grande
e a Diana dos Éfesos. Veja bem, o espírito que atua nessa mensagem contra a idolatria é esse espírito de ira, o espírito de furor. Toda vez que você for falar com um idólatra para libertá-lo desse mal, faça antes uma oração, pedindo a Deus para mandar os seus anjos e amarrar o ira. Quando eu comecei a falar aqui hoje à tarde, logo nos primeiros 10 ou 15 minutos, talvez você teve vontade de sair correndo daqui com uma raiva incontrolável. Uma raiva te tomou. Por que você não saiu? Porque antes de subir para cá, os anjos vieram na minha frente para abarrar o ira. E o ira amarrado e sem força não teve condição de te tirar daqui. Quando ele esboçou a manifestação, o anjo o amanietou. E ele ficou amarrado e sem força. Por isso você está aqui até agora. Mas aquela raiva que você sentiu, ela está ligada à maldita idolatria. Quando você for na sua casa para mexer contra a idolatria, antes, faça uma oração para que o ira fique amarrado pela autoridade do nome de Jesus. Salmo 115 diz assim a palavra de Deus: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Veja bem, não a nós, Senhor, a glória não nos pertence, ao teu nome é que se dá toda a glória. A glória não é transferida a ninguém, a glória pertence ao Deus, Criador dos céus e da terra. O que mais? Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Você entra numa igreja idólatra, você sabe a quem ela pertence. Tem a igreja do São Francisco de Assis, tem a igreja do São Pedro, tem a igreja daquilo outro. Você entra numa igreja nossa, onde é que está o Deus deles? Você procura na parede, não tem nada. Você procura lá no altar, não tem nada. Você procura lá perto da porta, não tem nada. Onde é que está o Deus deles? No céu está o nosso Deus. E faz tudo como quer. Aleluia. Porque todo poder e toda autoridade lhe pertence. O que mais? Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se-lhes semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Imagina aqui comigo, que este aqui seja um Santo Antônio. Lê de novo, como é que eles são? Prata e ouro são os ídolos deles. O que mais? Olha para frente. Fica imóvel como uma Prata estátua. e ouro são os ídolos deles. Tá? De prata e ouro, lourinho, amarelinho. O que mais? Tem boca e não fala. Presta atenção. Tem boca e não fala. Tem olhos e não veem. Tem olhos, abre o olho. Tem olhos, mas não vê nada. Tem ouvidos e não ouvem. Oi, não ouve. Tem ouvido, mas não ouve. Presta atenção um minuto aqui, veja bem. O que significa? O que significa esta linha aqui? O que significa essa linha aqui? Se liga em mim agora, fazendo favor. O que significa essa linha aqui? Mundo natural. Mundo natural. O que significa essa outra linha aqui? Mundo espiritual. Mundo espiritual. Esse desenhozinho aqui, o que representa? Toda verdade é paralela. Tudo o que acontece no mundo natural tem uma relação no mundo espiritual. Você se envolve com idolatria no mundo natural. Você acendeu a vela lá para o santo, você pôs um copo d'água para ele, você pôs uma água para ele. Em outros rituais, você deu para ele a galinha preta e a farofa. Em outros rituais, você vestiu o seu filhinho de anjinho e levou ele para coroar Maria. Em outros rituais, você dançou em volta da fogueira em favor do São João ou do São Pedro. Todo contato com a idolatria, você processa aqui, no mundo natural.
Olha bem o que acontece. Olha o que acontece com a idolatria. Tem, como é que Tem é? nariz e não cheiram. Vamos começar de novo. Tem boca e não falam. Tem boca e não fala. Tem ouvidos e não ouvem. Tem ouvido e não ouve. Tem olhos e não veem. Tem olhos, mas não enxergam. Tem nariz e não cheiram. Tem nariz, mas não cheiram. Suas mãos não apalpam. Suas mãos não apalpam, não pegam. Seus pés não andam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Som nenhum lhe sai da garganta. Presta atenção agora. Tornem-se-lhe semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Quando você faz uma idolatria, monta um altar para um ídolo, confia nele ou o adora, você se torna semelhante a ele. No mundo espiritual, o seu espírito fica inanimado. Você pode falar no espírito, mas som nenhum sai da sua garganta. Você pode ouvir a voz de Deus, mas não consegue. Você tem ouvidos, mas não escuta. As coisas espirituais estão aqui, mas você não consegue ver nada. A mão de Deus está estendida para você, mas a sua mão não pega na mão de Deus. As bênçãos te são mandadas, mas você não consegue agarrá-las. O caminho de Deus se abriu diante de você, mas os seus pés não andam. Você não consegue sentir o aroma de Cristo. Você perdeu toda a sensibilidade dos seus sentidos espirituais. Da onde que veio isso? É uma maldição que cai sobre o homem por contato com a idolatria, contato seu ou dos seus antepassados, porque vale até 3 ou 4 gerações. A razão de muita gente na igreja dizer que não consegue ouvir a voz de Deus é porque tem ouvido, mas não escuta. A razão de muita gente da igreja não ser como a igreja de Pedro, que via os anjos com tanta frequência, que preferiram admitir que era ele do que mentira da empregada. A razão da diferença entre a nossa igreja e a de Pedro é porque nós estamos numa nação tremendamente idólatra. Se você não é macumbeiro, você foi macumbado. Todo mundo envolvido com a idolatria. Onde é que isso repercute? Repercute na sua atividade espiritual. Os seus sentidos foram adormecidos pela maldição que caiu sobre ti por contato com a idolatria. Por isso que o seu filhinho não pode dançar em volta da fogueira em honra ao São João, porque ele vai crescer, mas não vai conseguir falar a língua estranha. Olha o que está escrito na palavra de Deus, ouça. 1 Coríntios, no capítulo 14, diz assim a palavra de Deus: porque o que fala língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Aqui não está dizendo linguagem estrangeira, porque linguagem estrangeira alguém entende. Se você pelo Espírito Santo, se bem que pode, está escrito na Bíblia Sagrada, se você pelo Espírito Santo falar inglês, alemão, japonês, por favor, me ajuda aqui. Se você falar inglês, alemão, japonês, coreano, alguém vai te entender. Pelo Espírito Santo se pode fazer isso. Existe essa língua sinal na Bíblia Sagrada, descrita lá em Atos. Mas aqui em Coríntios está dizendo de uma língua que ninguém entende, porque em espírito você fala mistérios com Deus. É uma conversa particular com Deus, é o seu espírito em sintonia com o Espírito de Deus, onde só vocês conversam. E diz aqui no versículo 14 e 15, porque se eu orar em língua estranha, nessa língua estranha, que ninguém entende, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Existe uma oração na mente, mas existe uma outra oração, que ela sai lá de dentro, ela é no espírito, e o seu espírito, que tem boca, precisa falar, e quando ele falar, ele vai falar com Deus,
e ninguém vai entender. Ninguém é quem? Diga comigo, ninguém é ninguém. Quer dizer que eu não vou entender, quer dizer que anjo não vai entender, quer dizer que demônio não vai entender. É a sua conversa particular com o seu Deus. Ninguém vai se meter nela. O que farei, pois? E é isso que infelizmente nós não estamos fazendo. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Eu li 1 Coríntios 14, verso 2, 14 e 15. A maioria de nós, em nossas igrejas, tem orado com a mente e tem cantado com a mente, mas não tem feito a outra parte muito importante e deliciosa: orar com o Espírito e também cantar com o Espírito. E por quê? Porque caiu sobre nós um bloqueio de maldição. E da onde é que ele veio? Tornem-se semelhantes a eles, todos os que os fazem e quantos neles confiam. Do jeitinho que o ídolo é, você acaba se tornando no seu espírito. Pastor, eu preciso quebrar isso. Como é que eu quebro isso? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não se iluda. Tudo o que acontece, obrigado, irmão, tudo o que acontece no mundo natural tem uma relação espiritual. Não se iluda. Você já leu um versículo: por contato com a idolatria se lhes untaram os olhos para que não vejam. Agora você leu outro: por contato com a idolatria seus ouvidos não escutam, seus olhos não veem, seu nariz não cheira, sua boca não fala, seu pé não anda, sua mão não pega. E eu te declaro no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, por instrução da Bíblia Sagrada, você pode pegar com o Espírito, você pode andar no Espírito, você pode falar no Espírito, você pode ouvir no Espírito, você pode ver no Espírito, você pode sentir cheiro no Espírito. Você precisa tomar uma decisão nessa tarde. Hoje é uma tarde de decisão. Você casou no altar da idolatria? Então você tem que quebrar o pacto que foi feito lá. Aquela água benta que julgaram em você, aquela água tem muito valor, tem muita força, valor e força de maldição. Sujaram a sua aliança com a água benta, a sua aliança precisa ser destruída. Você precisa de um par novo de aliança, para ser consagrado no altar santo do Deus Santo. Quando você olha o seu álbum de fotografia, está cheio de idolatria em volta. Tira aquilo, queima aquilo, joga aquilo fora. O certificado de batismo da idolatria destrói em nome de Jesus Cristo. O retrato coroando Maria destrói em nome de Jesus Cristo. Porque o meu passado de pecado vai ser queimado e destruído. Está escrito: dele não me lembrarei jamais. Tira da sua vida, em nome de Jesus. Tira da sua vida. Como o irmão que me falou: pastor, a minha irmã me deu uma medalhinha e uma fitinha do Senhor do Bonfim para pôr no meu carro para proteção. A sua proteção, né? Igual nós conversamos, a sua proteção agora é Jesus Cristo de Nazaré. Você vai dizer não a isso, você vai dizer não à minha irmã, você vai dizer não ao seu pai, porque bem-aventurado é aquele que deixa pai, mãe, mulher, filho, casa, bens, por amor ao meu nome. Que tipo de vida que você quer com Deus? Até quanto você está querendo se comprometer com o Evangelho? Essa é uma tarde de profunda decisão na sua vida. Essa é a tarde que vai fazer uma mudança radical na sua vida. E vai fazer uma mudança radical em você que está na sua casa também. Ouvindo essa mensagem pelo rádio ou pela televisão, hoje é uma tarde de mudança radical na sua casa. Tornem-se semelhantes a eles. Senhor, eu renuncio todo contato que tive com idolatria. Por minhas atitudes ou dos meus antepassados, eu não quero mais, eu renuncio. Salmo 97, versículo 7, diz a palavra de Deus: Confundidos
sejam todos os que servem as imagens de esculturas e que se gloriam de ídolos inúteis. Prostai-vos diante dele todos os deuses. Há um dia em que a unção cai sobre a sua casa e que vai um espírito de confusão sobre os idólatras, que eles de tão confusos buscam a você. Tem um pai aqui no nosso meio que já está na beira do estado de confusão. Ele já está escrevendo carta para o filho: contesta o que eu tenho ouvido do lado de cá, contesta o que tem me ensinado. Ele já não está aguentando mais, doutor, ele não está aguentando mais, porque a confusão já está exercendo a autoridade sobre a mente dele. E quando uma pessoa está confusa, ela busca a verdade mais do que o sedento busca água. E é nessa hora que o Espírito Santo atua, é nessa hora que o Espírito Santo manifesta, e uma palavra muda a história inteira de uma família. Tem idolatria na sua família? Que a confusão possa visitar sua casa em nome de Jesus. E se a confusão chegar na sua casa, eles vão buscar a verdade, eles vão buscar a resposta, porque eles estão confusos. Você está viajando, de repente tem 3 caminhos, você está confuso. O que você faz? Você para o seu carro para perguntar: para onde é que eu vou? Eu viro à direita, eu viro à esquerda, eu vou reto, eu volto, o que eu faço? Porque eu estou confuso. Quem está confuso busca a resposta. E quando essa unção de confusão visita o idólatra, ele busca a resposta, e a resposta é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há libertação em Jesus Cristo. A libertação em Jesus Cristo. Nós vamos ler Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26. As imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás. Veja bem, essa é a resposta à sua pergunta. O que eu vou fazer com a idolatria que eu tenho na minha casa? O que eu vou fazer com aquele álbum de fotografia? O que eu vou fazer com aquela festa que eu dancei para o São João, com aquela roupa que eu usei na festa que eu dancei para o São João e para o São Pedro? O que eu vou fazer com aquela roupa de anjinho que eu vesti meus filhos? O que eu vou fazer com a imagem do fulano de tal? O que eu vou fazer com o quadro do Beltrano? O que eu vou fazer com a idolatria que eu tenho na minha casa? A resposta é essa: queimarás a fogo, de todo a destruirás. A prata e o ouro que as recobre, não as cobiçarás. Às vezes você pega aquele anel de ouro que o Papa benzeu para você e fala: pastor, esse anel vale uma fortuna, pastor. Em vez da gente destruir, eu vou dar para a igreja, e o dinheiro disso vai ajudar as obras sociais da igreja. Olha, Jesus não é o São Francisco de Assis. O São Francisco de Assis é quebrado. Jesus é o dono do ouro e da prata. Esse ele não quer, para que não te enlaces. Olha o que diz o texto: nem as tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Se você retém o ouro e a prata, se você pega aquela medalhinha de ouro, derrete, faz um anel para sua filha, você está enlaçando a sua filha. No mundo natural, ela colocou um anel no dedo, mas no mundo espiritual, ela colocou correntes nos seus pés. Ela não vai andar para frente, ela não vai conhecer o sucesso. Tudo que ela começa para, onde ela bota a mão dá errado, nada prospera, nada funciona para ela. Por quê? Porque ela está enlaçada, e os laços de morte que a cercaram não deixam ela progredir na vida. E da onde que veio isso? Isso veio daquele ouro e daquela prata, daquela maldita idolatria, que por desobediência, em vez de você jogar fora, você cobiçou. Agora chegou a história de Acã. Na hora que eu fui falar de Naamã, eu falei Acã. Lá era Naamã, aqui é Acã. Que Deus falou. Jericó era uma cidade tremendamente feiticeira. Jericó era muito parecido com o Brasil, cheio de pai de santo, cheio de mãe de santo, cheio de sacerdote idólatra. Então Deus falou: eu vos entregarei Jericó, as muralhas vão cair pelo meu poder. E caíram mesmo. Você conhece a história, o povo liderado por Josué
Mas Deus falou: tudo o que for de metal, tomai para o meu tesouro, não cobiçais. E tudo que vive, do mais velho ao mais novo, deve ser morto. Matem. Acã se vê atraído por uma capa babilônica, por uma caneca de ouro e por moedas de prata. Ele pega aquilo e coloca debaixo da sua tenda. Geralmente, os objetos amaldiçoados, nós não temos liberdade de usá-los, eles nos incomodam. Geralmente, os objetos amaldiçoados ficam guardados debaixo das gavetas. Quando você se sente incomodado por um objeto, põe aquilo em oração diante de Deus. Tem coisa. O sentimento espiritual que há em você é muito forte, acredita nele. Sabe como que eu chamo a voz de Deus na minha igreja? Para o crente novo entender. Voz de Deus na minha igreja, para o crente novo entender, chama cisma. Você está cismado com isso? É Deus falando com você. Diga comigo: o meu espírito, é muito mais sensível, que a minha carne. Muito mais. Muito mais. 500 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Se a sua carne já percebe, quanto mais o seu espírito. E está cheio de coisa te incomodando ao seu redor. É porque ainda não caiu sobre você aquela unção de ousadia para dizer: basta, pelo sangue de Jesus basta, agora chega, eu quero o evangelho, custe o que custar, manifestado na minha vida. A Bíblia fala: não tomam a peito e não dizem basta. E se você tomar a peito, se você dizer basta, vai começar a fazer uma limpeza na sua casa, vai começar a limpar com roupa, vai começar a limpar com enfeite, vai começar a limpar com quadro. Aquele quadro daquela menina, que no dia que colocaram o versículo em cima dele, você sentiu melhor, está melhor. Aquela cisma que você tem com aquele quadro, aquele sentimento é espiritual. Deus falando com você, Deus fala com você muito antes de eu falar. É espiritual, acredita nesse sentimento. Essa é a voz de Deus no seu interior, que fica te incomodando, querendo a sua libertação. Por quê? Porque Deus quer uma qualidade de vida melhor para você. E se você começar a tirar os laços, as amarras, as correntes, os cadeados, as algemas, os pesos sobre as costas, você começar a tirar tudo que te prende, que te enlaça, subirão com asas como águias. Aleluia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Diga quem está ao seu lado: Deus quer te libertar. Agora é Isaías capítulo 30, versículo 22, acha lá para nós. E depois, filha, você vai ler Ezequiel capítulo 20, versículo 7. Ela vai ler Isaías. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Lançá-las-ás fora como coisa imunda, e a cada uma dirás: fora daqui. Leia a sua tradução fazendo favor. A dela diz: lançá-las fora como coisa imunda. Não é? Isso. Leia a sua fazendo favor. E terás por contaminado as coberturas de tuas esculturas de prata e a coberta de tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Essa tradução está mais próxima do original. As lançarás fora como um pano imundo. Quando eu te explicar o que é isso, você vai falar assim: eco. Mas isso é idolatria. As coberturas de ouro e de prata das tuas imagens de escultura, terás por contaminada. Sabe o que significa contaminado? Lê lá Ezequiel, capítulo 20, verso 7. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações de seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus.
não vos contamineis com os ídolos do Egito. A idolatria contamina. O ouro, a prata que recobre a idolatria também estão contaminadas. Sabe o que significa contaminado? Se você entrar no hospital de tuberculosos, provavelmente você não vai sair de lá tuberculoso. Mas os germes da tuberculose, eles saem grudados na sua roupa, no seu cabelo. Aquilo lá te contamina. Por isso que você, para entrar lá, tem que colocar uma outra roupa. Por isso que você tem que lavar suas mãos, tanto para entrar quanto para sair. Para limpar um pouco. Contaminado é isso. Agora, se você ficar indo todo dia, sem os devidos cuidados, não se iluda, você vai acabar tuberculoso. E tuberculose mata. Pois é a mesma coisa. Você não pode frequentar o altar da idolatria. Isso te contamina. Ah, pastor, mas me chamou para ser padrinho do casamento dele. Então você vai levar quem você ama no altar dos ídolos. Você vai levar quem você ama para ser consagrado ao diabo. Pastor, a filhinha da minha irmã nasceu. Eu vou ser madrinha dela de batismo. Quer dizer, você vai segurar aquela criancinha. Você vai segurar aquela criancinha para entregá-la nas garras do diabo. Pastor, é a mesma coisa de ir ao casamento? É a mesma coisa você ir no ritual. Nós estamos falando de um ritual. Você quer ver? Você vai me responder essa pergunta. Você não casou na igreja romana, na igreja da idolatria mais importante da sua cidade, lá na Praça da Matriz. Porque o casamento lá foi um casamento cheio de pompa. O senador foi, o prefeito foi, o juiz de direito foi, o delegado foi, sua família toda foi, seu pai estava todo orgulhoso. O sacerdote idólatra jogou água benta em cima de você e do seu noivo. E ali vocês foram casados, diante de toda aquela idolatria. Mas não foi lá que você casou. Você casou no terreiro de macumba lá da sua cidade, que fica depois do ponto final do ônibus. E ao invés de julgar água benta, a mãe de santo cortou o pescoço de uma galinha viva e jogou o sangue em cima de vocês dois. E depois jogou pipoca. Aí você aceita Jesus. O que você vai fazer com o seu álbum de fotografia do seu casamento lá no terreiro de macumba? Eu vou queimar. Fala bem alto aí. Queimar. Queimar. Pois você só precisa lembrar que o Santo Antônio da Igreja Católica é o mesmo Pai Antônio da macumba, só mudou o nome. É o mesmíssimo. Ou você acha que o demônio da macumba é diferente do que anda na idolatria? Põe a mão na consciência, meu irmão. O problema é a pompa do ritual. O ritual é satânico. Isso não pode fazer parte da nossa vida pelo sangue de Jesus. Amém. Que eu não vou mais me deixar contaminar com os ídolos do Egito. Amém. O que é para fazer? Lê de novo o versículo. Quem é que está com esse versículo? Não. Eu estou querendo Isaías 30, 22. Porque eu quero continuar comentando esse versículo. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que recobre e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Você não pode aproveitar nem a prata e nem o ouro. Entendeu isso? Diga amém. Amém. Como eu devo tratá-los? Olha o que você tem que fazer com eles. Lançá-las fora como coisa imunda, e a cada uma dirás: fora daqui. Como que é o finalzinho lá na sua tradução? Também, assim, fora daqui. Panos imundos. Isso, lançá-lo-ás fora como pano imundo, e dirás a cada uma delas fora daqui. Sabe o que significa no original esse pano imundo? A cobertura de ouro e de prata, as imagens de escultura, são como pano imundo, que você tem que jogar fora, e ainda dizer a cada uma delas: sai daqui. Sabe o que significa esse pano imundo no original? Modes usado. É isso que significa. Aquela medalhinha do São Benedito que está lá na gaveta da sua casa, é exatamente um mods usado guardado lá.
Tem uma fitinha do Senhor do Bonfim pregado no retrovisor do meu carro, pois você pendurou um modos usado ali. Está escrito aqui na palavra, ó. Diga, esta palavra não é do pastor, está escrito na Bíblia Sagrada. O seu desafio, sabe o que é? Não é me aceitar, não. Provavelmente, daqui a 5 dias nós vamos nos despedir com um grande abraço, nós estamos ficando amigos. Mas a maioria aqui nós nunca mais vamos nos ver. Então o problema não é comigo, meu amigo. O problema é você ter coragem de rasgar essa página da sua Bíblia. Você que está em casa, nem me conhece, estou entrando aí pela sua televisão, pelo seu rádio, com o maior respeito, no nome santo de Jesus Cristo. Eu não tenho problema nenhum com você, nem com a sua religião. O seu problema é com a Bíblia Sagrada, que está lá no altar da sua igreja. Até no altar do Centro Espírita tem uma Bíblia Sagrada aberta. É essa que você vai ter que rasgar essa página, ou você vai ter que abandonar esse ritual, no nome de Jesus. Que é a Bíblia que está mandando. Eu fui convidado para almoçar na casa de um casal amigo meu, com a presença de outros amigos, e também a irmã da esposa do meu amigo. Essa menina muito dedicada, muito estudiosa, fez vários cursos, uma moça muito culta. E a conversa ali, naturalmente, acabou entrando nesse assunto de religião, de Bíblia Sagrada. E eu falei o que foi possível falar. A esposa do meu amigo, daquele engenheiro, estava grávida. O seu neném ia nascer dentro de 3, 4, 5 ou 6 meses. Não sei, já mostrava a barriga ali da gravidez. E eles me colocaram sentado na mesa, de frente para o meu amigo. E atrás do meu amigo, um biombo, com uma imagem da Aparecida, mais ou menos, mais de meio metro, menos de 1 metro. E eu comendo e olhando, e ela olhando e eu olhando. E depois daquela refeição, do jantar, foi um jantar, nós fomos convidados a outra sala para vermos um vídeo. Então eu peguei aquela imagem, faça de conta que a imagem é você, que está lá o jantar inteiro olhando para mim. Vira para lá. Peguei aquela imagem e fiz assim com ela. Parei na frente dela e falei assim: na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré, eu te resisto nessa casa, você sai daqui, eu vou te pôr assim, você vai ficar assim, amarrado e sem força, em nome de Jesus, até o dia da sua queda. Agora eu vou consertar o ídolo, mas você fica assim. Pastor, por que o senhor fez essa oração? Eu fiz essa oração por causa desse versículo. Leia para mim Apocalipse 9:20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Diga comigo: os ídolos de ouro, de prata, de pedra e de pau, que nem podem ver, ouvir ou andar, são demônios. É o que está escrito lá. Você entendeu a leitura? É o que está escrito lá. Veja 1 Coríntios 10, 19 a 21. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Veja bem, vem cá, ô Aparecida. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer da água que eu ponho no pé da Aparecida? Ou da vela que eu acendo para ela? Ou naquele outro ritual, a galinha preta e a farofa? O que eu vou dizer do sacrificado ao ídolo? Isso é alguma coisa? Ou o que eu vou dizer do ídolo? O ídolo é alguma coisa? Olha a resposta,
que a Bíblia Sagrada lhe dá. Versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é aos demônios, que as sacrificam não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. A Bíblia Sagrada está dizendo que quando você oferece uma vela no pé de um ídolo, você está oferecendo, na verdade, no pé de um demônio. Aqui no mundo natural, é uma obra de arte, mas no mundo espiritual, é um espírito de trevas que mora ali. Quando eu estava jantando, olhando para ela, ela olhando para mim, aquele que vive no Espírito, diga, aquele que vive no Espírito, também anda no Espírito. Eu estou pouco preocupado com a imagem, eu estou vendo com os meus olhos do Espírito quem está nela. Eu não quero aquele bicho olhando para mim, não quero olhar para ele. Onde eu estou, ele sai. Se eu chegar no inferno, o Satanás vai mudar o inferno dele de lá, porque a luz que é em mim dissipa toda a treva. Glória a Deus. Por isso que eu enfrentei e falei: você está com seus dias contados nessa casa, porque eu entrei nessa casa e eu reclamo essas almas pelo sangue de Jesus que as comprou. Você vai ficar virado para lá, amarrado sem força. O seu objeto eu vou virar para cá para não fazer bagunça na casa, mas você vai ficar virado para lá, amarrado sem força, em nome de Jesus. Amém. Como é que o versículo conclui? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você tem que escolher. Ou você vai beber de Deus ou beber da idolatria. Por isso que quem tem contato com a idolatria não tem contato com Deus. Esses contatos se anulam. Se você afastar a idolatria, você vai se achegar a Deus. Por isso que essa atitude é importante, você limpar a sua vida. Porque enquanto você está limpando a sua vida, a unção se dobrará sobre Glória você. Mas logo depois o neném nasceu. E a minha amiga me ligou. Irmã da esposa do meu amigo. Ficou minha amiga por causa do casal lá, que eu era amigo só do casal. Ela ficou minha amiga. Me ligou. Ô Ciro, tudo bem? Tudo bem. O neném deles nasceu ontem. Ah, mas que maravilha, onde é que eles estão? Vou lá fazer uma visita e tal. Fui lá, levei um presentinho, meus amigos. Orei com ela. Ela me chamou para ser madrinha da filhinha. E eu gostaria de convidá-lo para você ir comigo. Falei, o que você ia falar? O que você ia falar? Fala aqui, que aqui é muito fácil, meu amigo. Fala aqui. Pelo menos aqui fala. O que você ia falar? O que você ia falar? Não diga isso. Não diga que não vai. Sabe o que você diz? Diz assim: precisamos nos encontrar. Diga assim que é melhor. Você anotou o seu estudo na Bíblia? Leva ela então, você vai precisar. Nos encontramos. Nos encontramos por 4 horas. Tudo que você está ouvindo, ela também ouviu. E aí foi a minha resposta consistente: por esta responsabilidade espiritual, eu não posso oferecer essa criança ao diabo. Falou comigo: mas é o diabo mesmo? Será que a vida inteira eu estou mexendo com o diabo? Falei: tem um jeito de você ver. Eu tenho um que está amarrado. Se você quiser eu te mostro ele, que ele está preso. Eu posso te mostrar ele. Eu quero ver. Falei: então fecha os seus olhos, que vai cair um poder tão grande sobre você, que o Espírito Santo vai te tomar, e você vai andar com o Espírito de Deus. E ela fechou os olhos.
Eu falei, meu Deus do céu, pela tua palavra que diz que nossos pés andam, que nossas mãos pegam, nossos olhos veem, nossos ouvidos escutam, nosso nariz cheira, nossa boca fala. Em nome de Jesus eu reclamo essa unção sobre a vida dessa moça. Em nome de Jesus Cristo, receba sobre ti o poder de Deus. Eu orei desse jeito. Ela caiu no chão. Quando ela caiu no chão, eu falei assim, o anjo de Deus vai te pegar pela mão e vai te levar na casa da sua irmã. De repente ela falou assim, estou na porta da casa da minha irmã. Eu falei, pode entrar, a porta está fechada, você passa assim mesmo. Entra em nome de Jesus, porque agora você está no Espírito. Entra em nome de Jesus. Ela entrou. Estou na sala. Eu falei, vai para a sala de jantar. Vai para a sala de jantar. Na sala de jantar tem uma imagem. Acha a imagem. Ela falou, estou na frente dela. Eu falei, agora eu vou tirar a imagem e você vai ver quem está aí. Aí eu falei, os anjos andam com você? Amém. Comigo também. Glória a Deus. Eles te ajudam em toda boa obra? Amém. A mim também. Está escrito em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 17. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Glória a Deus. Você crê na Bíblia Sagrada? Amém. Eu também creio. A Bíblia Sagrada diz que eles estão à minha disposição. E eu os uso, porque eles foram colocados à minha disposição. A Bíblia não diz que eles estão apenas à disposição de Jesus, diz que eles estão à minha disposição também. Jesus também me ensinou isso, porque quando Pedro foi peitar os soldados com espada e cortou a orelha de Malco, Jesus falou assim, que bobagem, rapaz, vai fazer isso não, botou a orelha no lugar. Falou assim, você acha que se eu quisesse, não é quando Deus quiser, Jesus não era Deus, Jesus é o verbo que se fez carne. Deus não morreu na cruz para te salvar, o homem morreu na cruz para te salvar. Não foi derramado sangue divino na cruz do Calvário, foi derramado sangue humano na cruz do Calvário, porque Jesus esvaziou-se de si mesmo, Aleluia. assumindo a forma de servo. Amém ou não amém? Amém. Jesus ali é igual você aqui, meu amigo, igualzinho. O homem falou que se quiser, Deus lhe manda mais de 12 legiões, pois o homem aqui sabe que Deus o atende toda vez que o chamamos. Lá em Deuteronômio diz, que povo é esse, tão grande, que gente tão numerosa, cujo Deus os atende toda vez que é chamado. O macumbeiro é que conhece esse versículo, porque tem noite que o macumbeiro fica a noite inteira tocando tambor e o seu guia não comparece, porque está amarrado numa das nossas igrejas. Mas o nosso Deus não. Que povo é esse, cujo Deus os atende toda vez que é chamado? Toda vez, toda vez. E eu clamei o sangue de Jesus, e falei com os anjos que andam comigo, tira essa imagem daí. E eles pegaram a imagem e chegaram para cá um pouquinho. O que ela falou comigo? O que ela falou comigo? O que ela falou comigo? O que ela falou? Que viu o demônio amarrado. Não, eu não sabia nem que era demônio. Imagina você, o que você viu? Imagina que você naquele lugar dela, caída ali no chão, debaixo do impacto do poder do Espírito Santo, diante daquela cena, o que você ia ver? Um vulto. Estou vendo uma pessoa de costas para mim, do jeitinho que eu deixei, do jeitinho que eu deixei. Glória a Deus. Estou contando isso para você diante do Espírito Santo em cuja face estamos. Aleluia. Do jeitinho que eu mandei ele ficou. Ó, até o neném nascer, rapaz, passou 6 meses, está lá, mofando. Eu falei, na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré, vira para cá e dá o seu nome. Ele virou de frente e falou assim, eu sou a morte. E eu falei, quando nós dois pegar esse neném e oferecer lá no seu altar, quem vai cuidar desse neném? Ele falou, sou eu. Sou eu. Falei, volta para lá, vira de costa, até o dia da sua queda em nome de Jesus. Amém. A menina levantou, querendo consagrar ou não? Não. O que você acha com a experiência desse tamanho? Não. Porque há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser vivida.
A minha mensagem no meio de vós não consiste de palavras persuasivas, mas na demonstração do poder de Deus. Vão lá na casa da minha irmã comigo? Vão. Nós dois entramos. O que ela falou? Falou sim. Você jura por Deus que é verdade isso? Ela falou assim: por tudo que é mais sagrado, eu vi. Aí a irmã dela falou: então pega aquela santa e joga fora. Glória a Deus. E não batizou a sua filha no altar da idolatria. Há poder no nome de Jesus. Diga comigo: eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Diga comigo Isaías, capítulo 42, versículo 8. Você que está acompanhando esse culto pela sua casa, pela televisão ou pelo rádio, esses versículos falam neste mesmo tema. Atos 2:36, Romanos 14, verso 9, Isaías 42, 8, que nós todos juntos falamos para te abençoar na sua casa, e Atos 15, versículo 20. Mas eu preciso dizer a você, talvez você esteja pensando: pastor, mas eu não sabia nada disso. Será que isso valeu para mim? Eu não sabia disso, eu não conhecia nada disso que foi dito nesse culto. Será que isso valeu para mim? Então a palavra de Deus nos ensina, no livro de Levítico, no capítulo 5, no versículo 17, diz a palavra de Deus: e se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, fazendo o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. Então o que você fez valeu, o que você fez foi contado, mas louvado seja Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E você, para prosseguir nessa nova caminhada, procure a igreja evangélica mais próxima de sua casa, porque ali o Senhor Deus ordena a sua bênção. Deus te abençoe, no nome de Jesus.